Hoje a gente vai mergulhar num assunto super importante: como o Brasil lida com os organismos geneticamente modificados, os famosos OGMs. É um sistema complexo, sabe? Que vai desde a lei federal até o dia a dia dentro dos laboratórios mais seguros do país. Vamos entender como tudo isso funciona? Para organizar nossa conversa, a gente vai seguir 4 passos bem simples. Primeiro, o que é um OGM, afinal? Depois, qual é a lei que rege tudo isso? Em seguida, quem são os responsáveis por fiscalizar? E, por último, a parte mais prática: como funcionam os níveis de segurança dentro de um laboratório. Então vamos começar pelo começo, pelo básico. A pergunta fundamental é: o que, exatamente, a gente define como um organismo geneticamente modificado? Bom, a definição é bem direta. Um OGM é basicamente qualquer ser vivo, pode ser uma planta, uma bactéria, um animal, cujo material genético, ou seja, o DNA ou o RNA, foi alterado de propósito, usando alguma técnica de engenharia genética. A palavra-chave aqui é essa: alteração em laboratório. E olha que interessante, a lei faz uma distinção bem clara aqui. Para ser considerado OGM, a técnica tem que envolver o que a gente chama de DNA recombinante. Outros métodos, como por exemplo a fecundação in vitro ou a mutagênese, que também alteram organismos, não entram nessa classificação de OGM pela lei. Certo. E para garantir que toda essa ciência avançada seja feita da forma mais segura possível, existe um verdadeiro manual de regras. A gente está falando da Lei de Biossegurança do Brasil, a Lei número 11.105, que é de 2005. E essa lei não brinca em serviço, não. Ela estabelece limites muito firmes com proibições bem claras. Por exemplo, é totalmente proibido fazer engenharia genética em células germinais humanas, ou seja, aquelas que podem passar características para as próximas gerações. Clonagem humana também é proibível. São linhas éticas que a legislação brasileira decidiu que não podem ser cruzadas. Ok, mas ter a lei é uma coisa. Quem é que garante que ela seja cumprida na prática? Pois é, para isso existe um sistema de supervisão com várias camadas, que atua tanto no nível nacional quanto dentro de cada instituição de pesquisa. Para uma pesquisa com OGM ser aprovada, ela precisa seguir um caminho bem definido. Primeiro, a própria instituição, seja uma universidade ou uma empresa, tem que criar a sua comissão interna, a CBO. Depois, ela precisa conseguir um certificado de qualidade. E só então, com tudo isso em mãos, é que o projeto vai para a análise do órgão nacional, a CTNBio, que dá a palavra final. A gente pode pensar na CTNBio como o grande comando central da biossegurança no país. É ela que dita as regras para tudo. Já a CBio é como se fosse a equipe de controle local, que garante que as regras estão sendo seguidas no dia a dia, dentro de cada laboratório. Agora, vamos sair um pouco da parte da lei e da burocracia e entrar no laboratório de verdade. Como é que essa segurança toda funciona na prática? A resposta está nos 4 níveis de biossegurança, que a gente chama de NB. E a lógica aqui é muito simples e direta. O nível de segurança do laboratório tem que ser compatível com o nível de risco do OGM que está sendo manipulado ali dentro. Quanto maior o risco, obviamente, mais rigorosas são as medidas de contenção. É uma escadinha, sabe? A gente começa com um risco baixo no nível 1 e vai subindo. No nível 2, o risco já é moderado. E nos níveis 3 e 4, a gente já está falando de risco alto a extremo. O rigor das regras acompanha essa subida. Vamos começar pelo nível 1, o NB1. Esse é o nível mais básico. É para trabalhar com organismos que têm um risco muito baixo, que não costumam causar doença em um adulto saudável. É o laboratório padrão, sabe? Trabalha em bancada aberta, usando jaleco, luvas, sem grandes segredos. Agora, subindo para o nível 2, a coisa já começa a ficar um pouco mais séria. Aqui a gente lida com agentes que podem causar doenças. Então, além de tudo do NB1, qualquer procedimento que possa gerar aerossóis, aquelas partículas minúsculas que ficam suspensas no ar, tem que ser feito dentro de uma cabine de segurança biológica. E mais, tem que ter uma autoclave ali mesmo para esterilizar todo o material antes do descarte. Nada sai dali contaminado. No nível 3, o NB3, o risco é alto. Estamos falando de agentes que podem causar doenças sérias, até fatais, e que podem ser transmitidos pelo ar. Por isso, o isolamento aqui é a palavra de ordem. O laboratório fica numa área completamente separada, com um sistema de dupla porta para controlar o acesso, e absolutamente todo o trabalho é feito dentro de cabines de segurança. E aí a gente chega no topo, no nível máximo de contenção, o NB4. Isso aqui é para os agentes biológicos mais perigosos do planeta.
Aqueles para os quais a gente não tem vacina nem tratamento. A instalação é um verdadeiro bunker. Geralmente é um prédio inteiro separado ou uma área totalmente isolada com sistemas de ar e de tratamento de resíduos próprios. É o ápice da segurança. E aqui no NB4 que a gente vê aquela cena que parece de filme, sabe? O pesquisador precisa usar um traje de pressão positiva. É basicamente um traje espacial que tem seu próprio suprimento de ar. A pressão dentro do traje é maior que a de fora, então se por acaso ele rasgar, o ar sai, impedindo que qualquer coisa perigosa entre. É proteção máxima. Bom, depois de ver todo esse sistema, todas essas regras, níveis e equipamentos, surge uma pergunta fundamental, né? Como é que a gente equilibra a necessidade de inovar, de fazer a ciência avançar, com a gestão de riscos que podem ser tão altos? E a resposta é que todo esse sistema de biossegurança no Brasil foi pensado exatamente para isso. O objetivo não é ser um freio para a ciência, pelo contrário. A ideia é criar um caminho seguro para que ela possa avançar. É um sistema que busca o tempo todo esse equilíbrio delicado, permitindo a inovação e, ao mesmo tempo, garantindo a proteção máxima para os pesquisadores, para a sociedade e para o meio ambiente.